Boa tarde, pessoal. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui a correção comentada aí do nosso para conferir referente aos módulos 23 e 24, tá certo? Vamos aí então à primeira questão, que fala o seguinte: trata-se de um meio legal para o exercício do poder político. Quando ele fala, né, de um meio legal para o exercício do poder político e ele sinaliza violência como a nosso gabarito, que é a resposta correta, nós temos que pensar que quem tem, né, o monopólio do uso da violência é o Estado. Tá? Nós não estamos falando de sociedade civil, tá? O indivíduo usar a violência contra outro. Quem tem, né, esse poder de usar a violência, por exemplo, para estabelecer a ordem, né, para o exercício do poder político, é o Estado, tá certo? Então, quando ele fala do meio legal para o exercício do poder político, ele está falando do Estado. Tá? Então, o Estado ele detém o monopólio, né, do uso da violência, ele pode usar a violência contra os cidadãos para o exercício do poder, certo? Então, aqui o nosso gabarito do exercício 1, violência, façam sempre menção, tá? Pensem, lembrem sempre do Estado, ok? Quando se tratar aí do uso da violência para o exercício do poder. Questão de número 2 é falar o seguinte: trata-se do meio para o exercício do poder econômico. Lembrando que a gente tem três, né? Nós comentamos do exercício de três tipos de poder, dentre eles o político, o econômico e o ideológico. Tá? Então, trata-se do meio para o exercício do poder econômico. Nós estamos falando do controle de riquezas, né? Esse é mais tranquilo quando se fala em poder econômico, né? Automaticamente aqui das alternativas que ele traz, a mais viável, né? Até por ser mais sugestiva, né, referente aí ao que a questão traz, é o controle de riquezas, tá? Então, em que sentido seria isso? Quem detém o controle de riquezas detém, né, o poder econômico. E quem não possui, né, esse controle deve viver submetido àqueles que dominam, né, que possuem o controle das riquezas, tá? Então, o controle das riquezas, de fato, é o meio para o exercício do poder econômico. Belezinha, questão de número 3, vai falar o seguinte: é o princípio da legitimação do poder político característico das democracias. Gente, democracia, governo de muitos. Quando eu falo democracia, a primeira coisa que me vem à cabeça é a vontade do povo, a vontade popular. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, né? A letra B que traz aí como questão aí a vontade popular, a vontade do povo. Quando eu falo que algo é democrático, é porque aquilo traz a vontade da maioria, traz a vontade do povo. Então a gente fala de vontade popular, tá? O princípio da legitimação do poder. Característico nas democracias, tá? No governo de muitos, é a vontade popular, o nosso gabarito letra B. Exercício de número 4 vai falar o seguinte: a imagem remete diretamente a qual princípio de legitimação? Nós estamos vendo aqui uma imagem egípcia, né? Que vai falar o seguinte, né? Todo o misticismo em volta, né, desta questão, nós estamos falando da vontade divina, né? Quando eu falo da vontade divina, eu faço referência a divindades, eu faço referência a deuses, né? Então aqui nós temos o princípio de legitimação da vontade divina, tá? Como ele tratou aqui já da vontade popular, lembre-se que nós também falamos da vontade divina como princípio de legitimação do poder, né? Lembrem-se lá, história, vontade e natureza, tá? Então aqui ele utilizou, né, de fato, os dois exemplos que ele tratou na apostila, né, que foi a vontade popular e a vontade divina. Exercício 4, então, diretamente a qual princípio de legitimação? Vontade divina é o nosso gabarito. Exercício 4, letra C. Beleza, meus queridos? Vamos agora aí ao exercício 5, né? Geralmente ele traz esse tipo de exercício aqui quando está finalizando aí, né, algum capítulo, geralmente aparece esse tipo de exercício que é aquele de você relacionar a alternativa com aquilo que ele traz, né, de conceito. Então vamos lá. Relacione adequadamente as informações das duas colunas. Bom, apresenta o monopólio legal do uso da violência. Gente, esse é tranquilo, né? É o Estado. Então aqui a gente tem, né, quem apresenta o monopólio, quem detém o monopólio legal que pode usar a violência é o Estado, tá certo? Então é A lá embaixo.
B, poder baseado nas propriedades, na propriedade, perdão, de riquezas, como nós falamos lá em cima, né? Nós temos aqui poder econômico, tá? Baseado na propriedade de riquezas, quem detém as riquezas detém o controle do poder econômico. Poder baseado no controle de informações e conhecimento. Gente, quem produz informação, quem produz conhecimento, tá? Está influenciando ideologicamente. Então a gente tem aí como letra C, né? Poder ideológico, tá? Lembrem-se sempre disso. Quem produz as informações, os meios de produção de conhecimento e informações, detém, né, o controle, detém o poder ideológico, tá certo? Letra D vai falar o seguinte: o princípio de legitimação do poder político vigente nas monarquias teocráticas. Se eu estou falando de teocracia, eu estou falando de deuses, tá? Estou falando de algo divino. Então, o princípio de legitimação do poder político vigente em monarquias teocráticas, ou seja, né, que o representante do poder, né, ele era, digamos assim, tinha uma ligação, uma representação divina. Então, nós temos aqui, de fato, a vontade divina, né? O princípio de legitimação desse poder nas monarquias teocráticas, né? Quando ele traz essa questão teocrática, a gente está falando da vontade divina. O representante representa uma divindade, tá? O representante do poder, né? Ele representa uma divindade ou a vontade de Deus. Princípio de legitimação, letra E, do poder político vigente nas democracias, falamos ali em cima, vontade popular, já explicamos do que se trata. Existem na sociedade civil. Gente, a sociedade civil ela tem um aspecto conflitivo, né? Ela não tem um aspecto pacífico. Várias pessoas, vários indivíduos, então cabeças que pensam diferentes. E assim nós temos conflitos, tá? Então, letra F, conflitos. A sociedade ela não é unânime, né? Ela tem um aspecto conflitivo. A sociedade civil as apresenta ao Estado. Tá? O Estado influencia na sociedade, a sociedade influencia no Estado. De que maneira? O Estado cria políticas, a sociedade cria reivindicações, demandas. Né? Então, as reivindicações são criadas pela sociedade civil e apresentadas ao Estado, que tem por objetivo acolher, né, essa demanda, nem sempre agradando a todas as partes, ou ele agrada parcialmente a uma, ou ele agrada ele tenta chegar a um consenso, né, a uma medida, a uma política que seja que não agrade, né, vamos dizer assim, que não atenda a todas as expectativas apenas de um lado, mas que seja meio que no meio termo, digamos assim, né? O Estado ele tem essas duas formas de tomar a sua decisão. Como nós falamos que a sociedade ela apresenta ao Estado reivindicações, eu já citei que o Estado tem decisões políticas que influenciam decisivamente, interferem decisivamente na sociedade civil. Então, a sociedade apresenta demanda, o Estado cria as políticas. Então, letra H, interferem decisivamente na sociedade civil, são as decisões políticas criadas pelo Estado. E por último, um dos princípios de legitimação do poder político, como nós falamos, nós temos vontade, nós temos natureza e nós temos história. E aqui em história a gente pode falar do futuro histórico e a gente pode falar também do passado histórico, quando a gente remete, por exemplo, a tradições. E um futuro histórico quando uma proposta, né, de governo que vai tornar a sociedade mais justa, né, pode até ser uma proposta revolucionária, está se baseando aí num futuro histórico. E assim nós encerramos o nosso Para Conferir, finalizando aí os módulos 23 e 24. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu estou à disposição e eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.